O calor úmido do Rio de Janeiro, misturado ao cheiro doce das flores de jasmim no quintal, me envolvia enquanto eu via o carro preto desaparecer pela rua arborizada. Eu acabará de levar minha filha, Helena, e o marido dela, Lucas, para o aeroporto Santos Dumont. Eles seguiam para uma semana de tour pelos vinhedos do Vale do São Francisco, uma viagem que eu planejei e paguei com todo cuidado, passagens em primeira classe, hotel charmoso com vista para as colinas, degustações privadas, cada detalhe era meu. Até mesmo os produtos de higiene específicos de Lucas, aqueles ridículos que ele gostava de levar, eu havia embalado pessoalmente. Fiquei parada no hall da nossa antiga casa no bairro do Jardim Botânico, os pés descalços no piso de madeira, ouvindo o silêncio que amplificava o bater acelerado do meu coração. Então o celular vibrou. Uma mensagem de Helena. Você não vai conosco. Lucas prefere que seja só família. Li e reli. Só família. Cada palavra parecia uma lâmina, cortando a mim, que dei a vida inteira a essa família, de repente reduzida a uma mera patrocinadora. Eu, que havia sustentado cada detalhe, cada gasto, de repente não era mais família. Um acessório, uma agência de viagens, um incômodo. Não desabei, mas algo mais profundo se instalou dentro de mim, clareza. Caminhei do hall até o escritório do meu falecido marido, Ricardo, e abri a gaveta inferior da escrivaninha de mogno. Lá estava um envelope grosso de manilha, com a escritura da casa. A casa que ele e eu havíamos restaurado, investindo nossa alma em cada parede, cada canto. Estava assinada apenas em meu nome, protegida por um traste sólido. Helena não sabia disso. Lucas e ela presumiam, com a arrogância doce da juventude, que a casa passaria a ela. Eu deixei que acreditassem. Suspirei, baixinho, disse para o cômodo vazio: então vocês querem ser íntimos? Vamos ver quão íntimos podem ser sem um teto sobre a cabeça. Não foi sempre assim. Minha Helena era meu sol. Ela ria de um jeito que afastava qualquer sombra do casarão antigo. Depois que Ricardo morreu, imaginei que nos apoiaríamos, como dois barcos à deriva que se agarram um ao outro. Por um tempo, foi assim. Mas então ela se casou com Lucas. O primeiro sinal de mudança veio quando ele veio jantar pela primeira vez, avaliou meu estofado de frutos do mar com o olhar crítico de um chefe, e ao oferecer mais uma porção, acenou com a mão, dispensando. Não, obrigada, está pesado demais para o meu gosto. Era estranho, mas fine, todos têm suas críticas. Depois que se mudaram para me ajudar a gerenciar a grande casa, os comentários sutis viraram ordens. Meus móveis antigos, minha vegetação, até minha própria presença foi tornando-se um incômodo. Eu me retirei, mudando-me para o pequeno anexo nos fundos, o que antes servia de quarto de hóspedes. Dissera a mim mesma que era temporário, que eles precisavam de espaço para seu ninho. Mentira que me contava para não enfrentar a verdade dolorosa. Eu estava sendo lentamente apagada de minha própria casa. Com o tempo, pararam de me convidar para as refeições principais. Eu ficava na minha janela, vendo-os receber amigos de Lucas, do mundo da arte, com risadas e música de jazz, usando minha prataria, bebendo em meus cristais, enquanto eu era uma espectadora silenciosa, isolada, como se fosse uma estrangeira. O golpe final veio 3 dias antes da viagem. Helena apareceu com um itinerário impresso. Mãe, tudo está reservado, vamos nos encontrar no aeroporto. Um fio de esperança acendeu-se no meu peito. Talvez estivesse acontecendo a reconciliação. Comprei uma roupa nova, fiz até uma sessão de estética. Na manhã da viagem, empurrei minha mala para a porta e os vi saindo. Helena estava elegante, distante de Lucas, com um sorriso de superioridade. E então a mensagem: só família. Meu mundo desabou silenciosamente. Fui para o escritório de Ricardo e olhei para a escritura. Nunca contei a ela, mas meu marido conhecia Lucas bem, havia visto a ameaça que ele representava. Uma semana antes de morrer, apertou a escritura em minhas mãos, com os olhos firmes e voz fraca: se ele tentar te excluir, Clara, você tem minha permissão para proteger o que é nosso. Pensei no que fazer e liguei para o corretor de confiança da família, o Sr. Henrique. Henrique,
Coloque à venda imediatamente, encontre alguém que valorize a história, não apenas os metros quadrados. Enquanto eles desfrutavam do sol na Bahia, eu conduzia silenciosamente a desmontagem de suas expectativas de vida. A casa foi mostrada a poucos interessados, e surgiu uma oferta generosa de um casal de professores, que se encantaram com o caráter original do imóvel. Documentos assinados, contratos finalizados. Uma semana depois, Helena e Lucas retornaram, bronzeados e sorridentes, mas seus sorrisos congelaram ao verem o enorme cartaz na frente da casa, vendido, em letras vermelhas e firmes. A expressão de Lucas era uma máscara de fúria. Helena paralisou-se, os olhos lentamente encontrando os meus através do vidro. Não havia triunfo na minha expressão, apenas a calma profunda de quem já venceu antes do confronto. Ela subiu a calçada em saltos irritados e bateu na porta. Mãe, o que é isso? O que você fez? Segurei o telefone com a escritura em mãos e disse, calma, quer dizer o que fiz com a propriedade. Lucas gritou, incrédulo. Eu levantei a escritura. Está perfeitamente legal. Ricardo deixou tudo para mim. Helena pálida, sussurrou. Você disse que faria as coisas simples. Corrigi suavemente. Eu nunca disse que faria de mim mesma descartável. Todos os móveis, fotos de casamento, objetos da vida, foram cuidadosamente embalados e guardados em um depósito controlado, pagos por mim nos primeiros meses. A chave estava no correio, entregue em seu nome. A pergunta pairava: por que eu fiz isso? Ela sabia a resposta. Lucas esbravejou, chamando-me de velha vingativa, mas eu olhei além dele, diretamente para minha filha. Cansei de ser fantasma na minha própria casa. Fechei a porta, e o silêncio tomou conta. Meu coração estava calmo, firme, pela primeira vez desde a morte de Ricardo. A casa era minha, finalmente. Não foi sempre assim com Helena. Quando ela era pequena, era minha luz. Lembro das manhãs em que acordava com ela se enroscando ao meu lado, seu sorriso desarmando qualquer sombra do dia que começava. Depois que Ricardo faleceu, pensei que nos agarraríamos uma a outra como se fôssemos botes à deriva. Por um tempo, foi assim. Mas depois que Helena conheceu Lucas, as coisas mudaram sutilmente, quase imperceptíveis no começo, até que se tornaram impossíveis de ignorar. Lucas começou com críticas veladas, pequenas observações sobre a decoração, a cozinha, o jardim. No começo, eu as ignorava. Eu me dizia, ele quer se adaptar, está aprendendo. Mas as críticas se tornaram ordens, e minha própria filha parecia concordar, acatando cada mudança sem questionar. O que era meu espaço sagrado, a casa que eu e Ricardo havíamos reconstruído juntos, lentamente tornou-se território de um estranho, e eu, uma visitante indesejada. Fui me recolhendo ao anexo nos fundos, convencendo-me de que era temporário. Tentei me enganar com palavras doces. Eles são jovens, precisam de seu espaço. Mas no fundo sabia que estava sendo empurrada para fora do lugar que me pertencia. O silêncio do anexo tornou-se meu refúgio, mas também meu castelo vazio. E então veio a viagem. Helena trouxe o itinerário, dizendo que tudo estava reservado, que eu me encontraria com eles no aeroporto. Um fio de esperança acendeu-se no meu peito. Talvez, pensei, este seja o momento da reconciliação, uma chance de retomar algum laço com minha filha. Comprei um vestido novo, fiz até uma sessão de estética, pequenas vontades, talvez fúteis, mas que me davam a ilusão de participação. No dia da viagem, empurrei minha mala até a porta. Vi-os entrando no carro, Helena elegante, distante, Lucas com aquele sorriso de superioridade que sempre me irritou. E então, a mensagem no celular, só família. Cada letra queimava como ferro em brasa. Meu mundo parecia se desmanchar silenciosamente. Voltei para o escritório de Ricardo e abri o envelope que ele me havia dado uma semana antes de falecer. A escritura da casa. Ele havia visto Lucas claramente, sabia o tipo de influência que ele exerceria sobre Helena. Com os olhos firmes e a voz trêmula, me entregou a escritura, dizendo: se ele tentar te excluir, Clara, proteja o que é nosso. Não pensei duas vezes. Liguei para Henrique,
nosso corretor de confiança, e disse: coloque a casa à venda imediatamente. Quero alguém que a valorize de verdade. Enquanto eles se banhavam no sol da Bahia, eu conduzia silenciosamente o destino da casa. Mostrei-a a poucos interessados, e logo surgiu um casal que se apaixonou pelo caráter original do imóvel. Documentos assinados, contratos fechados. Uma semana depois, Helena e Lucas voltaram, bronzeados e sorridentes, mas seus sorrisos congelaram ao verem o cartaz na frente da casa: vendido. O olhar de Lucas era de pura fúria. Helena ficou paralisada, os olhos encontrando os meus através do vidro. Não havia em mim um lampejo de triunfo, apenas a calma de quem já venceu. Ela subiu a calçada em saltos apressados e bateu à porta, e eu, tranquila, levantei o telefone com a escritura em mãos. Quer dizer o que fiz com a propriedade, disse, quase sussurrando. Lucas gritou, incrédulo. Eu levantei a escritura, a voz firme: está perfeitamente legal. Ricardo deixou tudo para mim. Helena, pálida, murmurou: você disse que faria as coisas simples. Corrigi com suavidade: nunca disse que faria de mim mesma descartável. Todos os móveis, fotos de casamento, objetos pessoais foram embalados com cuidado e guardados em depósito seguro. Paguei os 3 primeiros meses. A chave foi enviada pelos correios. Ela sabia, sem eu precisar explicar. Lucas, furioso, chamou-me de velha vingativa, mas eu olhei além dele, direto para minha filha. Cansei de ser fantasma na minha própria casa. Fechei a porta e senti, pela primeira vez desde a morte de Ricardo, a sensação de posse sobre minha própria vida. As semanas seguintes foram estranhas. O anexo, embora pequeno, tornou-se meu espaço. Silencioso, meu refúgio e meu trono. Eu me movia entre as paredes conhecidas, respirando a liberdade que havia sido arrancada de mim. Cada canto daquele espaço tinha memória de momentos passados, mas agora era meu, sem interferências, sem críticas, sem julgamentos. O primeiro domingo depois da viagem, Helena apareceu em minha porta. Tinha algo nas mãos, o velho álbum de fotos da família, que eu acreditava perdido ou destruído. Ela segurava o álbum como se fosse um escudo, ou talvez um pedido de reconciliação. Posso entrar? Perguntou, a voz frágil, quebrada. Hesitei, mas finalmente abri espaço. Ela entrou e sentou-se, colocando o álbum no colo. Eu a observei, não mais a mulher fria e distante, mas a filha que havia me dado risadas, choros compartilhados e amor incondicional. Aquele álbum era mais que fotos, era a história da vida que havíamos construído juntas, os anos antes de Lucas tentar apagar tudo. Ela abriu na primeira página, uma foto de 3 anos de idade, com o rosto coberto de açúcar de sonho, rindo com dentes faltando, Ricardo segurando-a nos braços. Sinto falta dele, murmurou, e minha garganta apertou. O desapontamento que Ricardo sentiria em vê-la permitir que outro homem moldasse a vida dela estava presente em cada palavra que não dizíamos. Folheamos juntos, em silêncio. Fotos de projetos escolares, aniversários, pequenas celebrações cotidianas que contavam a história de um lar feliz. Eu finalmente consegui expressar o que sentia, sem gritos, sem acusações, apenas a verdade crua. Você deixou um homem entrar em nossas vidas e permitir que te transformasse em alguém que você não é. Eu procurei minha filha dentro dessa estranha fria, mas não a encontrei. Ela ouviu, lágrimas rolando pelo rosto. Tive medo, medo de estar sozinha, de errar, de não ser suficiente para ele, admitiu. Segurei a mão dela e disse, com calma, minha querida, você já era suficiente. Mas escolheu se tornar menos. E, pela primeira vez, vi que a filha que conhecia ainda existia ali, por baixo da casca que Lucas havia ajudado a criar. Ela começou a entender que precisava se reconectar consigo mesma antes de tentar reconstruir o laço conosco. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas não vazios. Helena começou a visitar o anexo aos poucos, hesitante, carregando consigo fragmentos de lembranças e um desejo silencioso de reconexão. Cada visita era uma dança cuidadosa entre a velha intimidade que tínhamos perdido e a distância que ela mesma permitirá que crescesse. Sentamo-nos juntas no pequeno jardim interno,
o vento balançando levemente as folhas das camélias, e, pela primeira vez em muito tempo, conversávamos sem pressa, sem críticas, apenas duas mulheres reconstruindo pontes que haviam sido deixadas em ruínas. Ela me contou sobre a terapia, sobre os meses que passou refletindo sobre suas escolhas, sobre como percebeu que havia permitido que a vida fosse direcionada por outro e não por ela mesma. Eu a ouvi atentamente, lembrando-me de todas as vezes que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda sentirá o amor por aquela criança que um dia se aninhava em meu colo durante tempestades. Era doloroso, sim, ver o quanto ela se havia perdido, mas também havia uma centelha de esperança. Ela começava a perceber que a força verdadeira vinha de dentro, e que ninguém poderia roubar isso dela, nem mesmo Lucas. Enquanto isso, eu cuidava da pequena garçoniere como se fosse um templo de minha própria resiliência. Cada canto, cada objeto, cada lembrança guardada tinha agora um significado de liberdade. A casa que uma vez dividira meu coração agora era apenas minha, e eu sentia uma satisfação silenciosa ao ver que, mesmo sem a grandiosidade do antigo lar, eu tinha o que sempre merecera, um espaço seguro, íntegro e inquestionavelmente meu. Helena começou a visitar com mais frequência, trazendo consigo pequenas histórias do seu cotidiano. Ela ria de pequenos erros, falava das alegrias do trabalho voluntário que havia começado em um abrigo para mulheres. Cada relato era um passo para fora da sombra de Lucas, uma volta gradual à pessoa que ela realmente era. E eu, paciente, permitia que ela encontrasse seu próprio ritmo. Nunca mais tentei impor a minha presença, aprendi que amor verdadeiro às vezes significa observar de perto e dar espaço, deixar que a outra pessoa reconquiste a própria autonomia antes de buscar a reconciliação. Um domingo, ela chegou com uma pasta nas mãos, os dedos tremendo levemente. Comprei algo, disse, um sorriso nervoso se formando nos lábios. Abri a pasta e encontrei papéis de um pequeno imóvel, um lugar modesto, mas com alma. Uma casa para nós, disse ela, e meus olhos se encheram de lágrimas. Ela queria que dividíssemos o espaço, mas desta vez como iguais, não como a filha submissa que havia permitido ser moldada por outro. Aquela casa era mais que tijolos e telhas, já era uma promessa de reconstrução, de laços refazendo-se de forma genuína e livre de imposições externas. Sentei-me ao lado dela, segurando suas mãos com firmeza. Você comprou um lar para nós, disse, emocionada. Não por obrigação, mas porque quer que sejamos nós mesmas, juntas. Ela assentiu, e naquele momento, percebi que o que havia começado como dor e traição transformará-se em aprendizado, em força, em uma oportunidade de amor verdadeiro. Um amor que não exigia submissão, que não se apoiava na culpa, mas que florescia no respeito mútuo e na liberdade reconquistada. Enquanto caminhávamos pelo pequeno jardim, plantando novas roseiras, percebi que todas as batalhas do passado, cada momento de silêncio imposto, cada crítica disfarçada de conselho, cada gesto de afastamento, haviam sido uma preparação silenciosa. Uma preparação para que, quando chegasse o momento, pudéssemos encontrar uma nova forma de conexão. E eu entendia, finalmente, que não se tratava de casas ou de propriedades, mas de espaço próprio, de autonomia, de dignidade preservada. O tempo continuava seu curso, mas agora com mais leveza. Helena se fortalecia, eu florescia na paz do meu refúgio. Cada visita era uma chance de reescrevermos nossa história juntas, não mais como vítima e culpada, mas como duas mulheres aprendendo a conviver, respeitar e valorizar a própria essência. E, em cada conversa, cada olhar, cada silêncio compartilhado, sentíamos que algo precioso renascia, a confiança mútua, a memória do que fomos e a promessa do que poderíamos nos tornar. Percebi que o verdadeiro valor da vida não está em garantir que outros respeitem nosso espaço, mas em conquistá-lo e mantê-lo por nós mesmos. Lucas e suas manipulações, os textos cruéis e a arrogância de uma juventude despreparada não tinham mais poder sobre mim. Minha filha, lentamente, reencontrava-se, e a vida que reconstruímos juntas agora tinha raízes mais profundas e sólidas do que qualquer casa poderia oferecer. O passado ainda assombrava nossas conversas, mas já não como uma sombra, e sim como uma lição. Cada lágrima derramada por injustiça transformava-se em aprendizado, cada noite de angústia tornava-se um lembrete de nossa resiliência. Helena, a filha que havia se perdido em expectativas alheias,
agora começava a caminhar com seus próprios pés, reconhecendo suas escolhas e responsabilidades. E eu, sua mãe, sentia um orgulho silencioso, não apenas pelo que havíamos superado, mas pelo que ela finalmente começava a construir por si mesma. E assim, lentamente, o silêncio do anexo se transformou em música de liberdade. Os dias já não eram marcados pelo medo ou pela expectativa de ataques sutis. Cada manhã trazia a promessa de risos compartilhados, conversas sinceras e um vínculo que não precisava mais de justificativas. A casa, o jardim, o álbum de fotos, tudo isso era mais do que lembranças, já era prova de que, mesmo nas perdas mais dolorosas, sempre há espaço para reconstrução, para amor renovado, e para a verdade de quem realmente somos. A cada passo que Helena dava em direção à própria vida, eu via refletida em seus olhos a força de uma filha que finalmente se lembrava de sua mãe, e de si mesma. E naquele pequeno canto da cidade, entre as camélias e as roseiras recém-plantadas, compreendi que o amor verdadeiro nem sempre se manifesta em grandes gestos. Às vezes, ele é silencioso, paciente, e espera que os corações estejam prontos para reconhecer o que sempre esteve lá. Com o passar dos meses, nossa rotina tomou um ritmo próprio, tranquilo e genuíno. Helena se tornará não apenas uma filha que retornará à convivência, mas uma parceira de vida nesse novo capítulo. As manhãs começavam com cafés preguiçosos na pequena varanda da nossa casa, o aroma do pão recém-assado misturando-se com o perfume das flores do jardim. Eu a observava enquanto ela cuidava das plantas, sentindo a força que ela havia reconquistado brotar de cada gesto, e meu coração se enchia de uma paz que há muito não conhecia. Não havia pressa, não havia cobranças. Conversávamos sobre o passado apenas quando necessário, mas agora ele não nos controlava mais. Cada memória de dor transformava-se em aprendizado, cada ferida cicatrizada nos lembrava da importância de respeitar limites e afirmar nossa própria presença. Helena riu das suas próprias bobagens, compartilhou comigo pequenas vitórias do trabalho voluntário, e eu ria junto, sentindo que nossa relação finalmente voltará a ser uma troca verdadeira, livre de expectativas externas e de manipulações alheias. O mais incrível era perceber que, ao criar seu próprio espaço e tomar suas próprias decisões, Helena não se afastava de mim, ela voltava para mim mais inteira, mais presente, e mais capaz de amar e compreender. A garota que um dia fora dominada pela influência de Lucas agora florescia sob a luz de sua própria autonomia. E eu, como mãe, aprendi que às vezes a melhor maneira de proteger alguém é permitir que ela se reencontre por si mesma, ainda que o caminho seja doloroso. Uma tarde, sentadas lado a lado no pequeno banco de ferro do jardim, Helena segurou minhas mãos e disse: "Sabe, mãe, nunca imaginei que seria capaz de me sentir assim, tão viva e tão minha. Obrigada por me esperar, mesmo quando eu parecia ter me perdido." Eu sorri, apertando suas mãos com força, sentindo as linhas do tempo em nossas peles se encontrarem naquele toque. "Sempre acreditei em você, minha filha. E ainda acredito. Mas você precisou se lembrar de quem é para que pudéssemos caminhar juntas novamente." A vida seguiu, trazendo desafios cotidianos, mas agora enfrentados com coragem e respeito mútuo. Helena conquistou estabilidade no trabalho, manteve suas amizades, e construiu novas rotinas que a faziam sentir-se dona de sua própria história. Nós criamos pequenos rituais, domingos no jardim, risadas compartilhadas durante o preparo do almoço, e conversas profundas sobre sonhos, arrependimentos e futuros planejados com cuidado. A cada passo, nossa relação se fortalecia, não pelo passado que tentávamos esquecer, mas pelo presente que construíamos com consciência. O antigo álbum de fotos que ela trouxera tornou-se um símbolo dessa reconciliação. Cada página era revisitada com ternura, e às vezes nos pegávamos rindo de pequenas lembranças ou chorando discretamente diante de memórias que nos tocaram profundamente. Ele não era apenas um registro do passado, era um lembrete de que mesmo após tempestades, raízes profundas podem florescer novamente, e que o vínculo entre mãe e filha nunca desaparece completamente, apenas se transforma, esperando o momento certo para renascer. Nos momentos de silêncio, sentadas lado a lado no jardim ou apenas dividindo o espaço do anexo, percebia-se que algo maior havia sido reconstruído, não apenas a confiança entre nós, mas a sensação de pertencimento e de valor próprio. Eu, finalmente, não era mais uma espectadora de minha própria vida, de Helena, finalmente,
não se perdia mais entre o que lhe diziam que devia ser e o que realmente era. Havia liberdade em cada gesto, cada sorriso, cada pequena rotina compartilhada, e com ela veio uma sensação de paz que nenhum conflito passado poderia apagar. E, assim, a vida continuou a nos ensinar suas lições sutis, silenciosas, porém poderosas. Aprendemos juntas que amor verdadeiro não se impõe, não se exige, ele se cultiva com paciência, respeito e autenticidade. Aprendemos que o espaço que ocupamos em nossas próprias vidas é sagrado, e que proteger esse espaço não é egoísmo, mas uma demonstração de amor próprio que também protege aqueles que amamos. Em nossas caminhadas pelo bairro, observando as casas antigas e os jardins floridos, refletíamos sobre tudo o que passamos. Ríamos de antigos desentendimentos, comentávamos sobre mudanças, e sentíamos gratidão por ter chegado a este ponto. Helena me confidenciava suas ambições e eu a aconselhava com calma, sem pressa, oferecendo apenas minha experiência e meu olhar atento, mas sem tentar controlar ou decidir por ela. Essa confiança mútua, silenciosa e firme, era a base de nossa nova convivência, e a cada dia se fortalecia. O jardim que cultivávamos juntas tornou-se uma metáfora perfeita para a nossa relação. Algumas flores precisavam de mais cuidado, outras se erguiam sozinhas, algumas árvores precisavam de poda, mas todas floresciam sob o mesmo céu, no mesmo solo fértil, lembrando-nos que amor e paciência caminham lado a lado. Cada rosa plantada simbolizava a reconstrução de confiança, cada folha que surgia era a promessa de dias melhores. E, ao final do dia, sentadas lado a lado, sabíamos que todo o sofrimento passado não havia sido em vão, pois nos trouxera de volta uma conexão que jamais poderia ser quebrada novamente. Ao olhar para Helena, vi não apenas minha filha, mas uma mulher inteira, capaz de fazer suas próprias escolhas, de respeitar os outros e a si mesma, e de compreender a importância de manter um lar, físico e emocional, seguro e acolhedor. Compreendi também que a liberdade de cada um está intrinsecamente ligada ao respeito que damos ao espaço e à autonomia do outro. A vida nos ensinou que às vezes é preciso perder muito para perceber o valor real do que temos, e que a verdadeira reconciliação exige coragem, honestidade e amor sem condições. E assim, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados e púrpuras, sentada no pequeno banco do jardim ao lado da minha filha, percebi que o ciclo estava completo. A dor do passado, as injustiças e traições, tudo havia sido transformado em aprendizado, força e reconexão. Nossa história, marcada por desafios e obstáculos, finalmente encontrara seu ritmo sereno, uma melodia de perdão, compreensão e amor que nunca mais seria interrompida. Ao fechar os olhos por um instante, senti o peso da gratidão e da paz me envolver, sabendo que o que realmente importava não eram as casas, os objetos ou as promessas quebradas, mas a capacidade de reconstruir relações, proteger nossa própria essência e, acima de tudo, amar de forma consciente e inteira. E naquele instante, percebi que havíamos finalmente encontrado o lar que sempre buscamos, dentro de nós mesmas e uma na outra.